Olá, querido amigo, tudo bom? Não foi possível gravar ontem o nosso estudo da lição de jovem, mas a gente vai estudar um pouco de ontem e hoje, tá certo? Já que você aí com certeza já estudou ontem, então quem sabe pegar uma ideia nova aí, algum conteúdo para você estar utilizando também na sua vida e compartilhando no seu dia a dia com seus amigos, tá certo? A lição tá trabalhando aí o texto de 2 Coríntios no capítulo 5. Essa é a temática aí da semana, o capítulo 5 do verso 1 a 10. Mas também a lição aproveitou hoje para fazer um paralelo com o estudo até que teve do texto da semana passada, que é 1 Coríntios 15, do verso 50 a 55. Porque a intenção da lição dessa semana é também nos mostrar essas 3 vias que Paulo abordou em 2 Coríntios capítulo 5, que é aqueles que em vida deixarão de crer, aqueles que crerão e aguardarão o Senhor em vida, e também aqueles que passarão pela morte, mas ressuscitarão, onde Paulo, em vários momentos, ele dá a entender que não queria essa opção de passar pela morte, queria em vida ainda ver o Senhor. Então aí a lição faz esse paralelo entre esses 2 textos. Então quando ele fala, despido, estando nu, quando ele faz essa abordagem em 2 Coríntios 5, tem a ver com a morte. Então ele deixa claro que não queria passar por isso. E aí quando você olha ali, principalmente do verso 50 a 55, é onde você vê também Paulo falando algumas expressões, onde ele deixa claro que ele queria ver o Senhor em vida, né? Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus senão a corrupção. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Ele aqui já dá a entender, ó, nem todo mundo vai estar dormindo quando Jesus voltar. Num momento, num abrir e fechar de olhos, todos seremos o quê? Transformados. Aquilo que é corruptível se revestirá de quê? Incorruptibilidade. Paulo deixa isso claro, que então esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Então não é um espírito vagando. A gente vai ressuscitar de forma corpórea e o corpo vai ser o quê? Transformado. E aí ele diz, a trombeta de Deus soará e os mortos então ressuscitarão. E o que mais? Aí ele diz, ó, e quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Perceba que ele diz assim no finalzinho, ó, e quando este corpo, então ele tinha a expectativa de ver Jesus o quê? De forma corpórea, ele tinha desejo de quando Cristo voltar, ele está em vida. E eu acho que esse deve ser o nosso desejo também, não passar pela morte, mas se caso passar, morrer crendo em Cristo, para que assim também a gente ressuscite. Mas se puder em vida, melhor ainda, não é verdade? E aí a lição chega na quarta-feira, diz assim, ó, há quem pense que a morte vai observar as pessoas em seu próprio velório, né? Os mortos vão observar. Alguns ainda acham que vai ficar vagando, né? Imagine o sofrimento de alguém que morreu e agora tem que acompanhar quem ele deixou em vida. Um homem que morre e agora sua esposa casa com outro, umas filhas que ele criou em bons caminhos e se entrega na mão de homens corruptos, maus, seus bens que adquiriu com muita dificuldade agora são destruídos, ia ser um sofrimento. Então, por isso, querido, que essa não é a solução para a morte bíblica. Deus dá uma solução muito melhor, que na morte as pessoas vão descansar e aí não tem projeto, nem plano, não vê nada disso para ter um encontro com o Senhor verdadeiramente quando ele assim voltar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Saber o que é certo. Então, tem que digerir esse aspecto correto aí sobre a morte. E aí há uma comparação, a quarta-feira, que é o momento hipertexto, há uma comparação com textos, porque Paulo tinha essa expectativa com a volta de Jesus. Então, há uma relação entre essas passagens, você pode ler. Então, traz a seguinte pergunta, como você acha que seria o mundo se fôssemos pecadores eternos? Seria para mim um eterno sofrimento, porque a dor existe, não existiria a morte. Então, imagine, as pessoas iam estar se degladiando, fazendo mal, corrompendo uns aos outros, e seria um mundo de sofrimento, mais sofrimento do que já é agora. Porque para nós a vida eterna é a certeza de que viveremos em um mundo onde não mais o mal reinará. Então eu quero um mundo de paz. Para a gente hoje parece até uma utopia crer que existirá um lugar onde não mais vai ter dor, sofrimento, não vai mais precisar dizer adeus. Então assim, não é só a morte que é um inimigo aqui. Aqui nós temos vários
E eu quero me libertar de todos eles. E você? Então vamos trabalhar e fazer o nosso melhor para que Jesus volte ainda em nossa geração e possamos viver eternamente com Ele. Não se esqueça também da nossa rede semântica, que vem a palavra aí vida. Escolha 4 palavras e coloque, tá certo? Lembrando que amanhã o estudo é de quinta e sexta. A gente finaliza já o estudo da semana, tá bom? Um abraço, queridos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.